Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Prof. Tali, dou aula de língua portuguesa, literatura e redação para concursos e Enem. Eu tô aqui hoje para poder fazer um videozinho bacaninha, bem especial para vocês, focado aqui num conteúdo que é muito cobrado, né, nas provas de concurso, que é os tipos de predicado. E para este vídeo em especial, eu selecionei aí, né, algumas questõezinhas, duas questõezinhas da banca AOCP, que foi a banca selecionada para, né, organizar e aplicar o concurso da PMPE 2023. Ainda não saiu o edital, mas a gente já tem a confirmação da banca. O edital pode sair aí a qualquer momento, portanto, é muito importante que nós já estejamos preparados, pois quando o edital for liberado, né, o tempo até a realização da prova é sempre muito menor, mais curto. Então, a gente não pode se atrasar nos estudos. E aí, pensando, né, na prova da PMPE, eu e mais dois colegas, professor de raciocínio lógico, Bruno, e o professor de direito, né, para a área dos concursos militares, o professor Florencio, estarão comigo oferecendo uma monitoria, uma mentoria, né, online, para auxiliar aquelas pessoas que farão a prova da PMPE, tanto porque querem, né, de fato, se tornar polícia do estado de Pernambuco, quanto aqueles também que estão se mantendo aí em treinamento, né, aguardando o momento de fazer o concurso realmente no estado de desejo. Então, para quem é concurseiro, a gente não pode ficar sem estudar, né, galera? Por isso que é importante, tanto para quem quer, de fato, né, trabalhar no estado de Pernambuco, como quem não quer, mas quer se manter aí atuando, estudando para os concursos de carreiras policiais. Então, esse videozinho aqui, eu vou falar rapidinho, de uma maneira bem objetiva sobre o conteúdo. Vamos fazer algumas questões aí para a gente poder treinar esse conteúdo e aí a gente vai ver como a banca OCP ela cobra esse tipo de conteúdo na prova, tá certo? Porque através desse vídeo você vai conhecer um pouco de como que a gente trabalha, de o que você vai ter na mentoria, né? Se você adquirir o serviço, já que você vai entender quais são as questões que serão elaboradas, o método que vai ser aplicado na mentoria é o método de resolução de questões. Então, o foco é para a prova, serve para aquele que já está estudando, mas quer aumentar o nível do seu desempenho, aumentar a sua performance, né, com a resolução de questões, e para aqueles também que estão começando, certo? E aí querem, obviamente, otimizar o estudo, aliando a teoria com a prática, tá certo? Portanto, vamos lá então, começar com esse conteúdo aí de tipos, né, de predicado. Por favor, não se esqueça, deixa um likezinho aqui no vídeo, deixa um comentário, compartilha, se inscreve no canal, o canal é novo, eu estou começando por aqui, é muito importante a sua participação para que o canal cresça e se desenvolva e eu possa investir mais e mais nele para trazer conteúdos de qualidade aqui, tá certo? Então, vamos lá. Olha só aí, tipos. Deixa eu pular, que aqui eu comecei pelo tipo de predicado, né? Tipo de sujeito, mas eu quero o tipo de predicado. Olha aqui, pessoal. Os tipos de predicado que nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e nós temos o predicado verbo nominal. Esses são os três tipos. Se você está querendo, né, fazer uma revisão mais profunda, tem vídeo aqui que eu faço, né, uma retomada aí, uma revisão do conteúdo de análise sintática. Então, você pode assistir primeiramente esse outro vídeo para revisar aí, né, o que é o sujeito, o que é o predicado e quais são as categorias que a gente tem para dividir esses dois elementos aí da oração, tá certo? Mas, falando de predicado, nós temos três tipos, ok? Cada tipo de predicado, ele vai ter um tipo de núcleo também. O que é o núcleo? Lembrando, o núcleo é aquela palavrinha, aquela partezinha mais importante, né? De sentido mais importante do predicado. Então, quando a gente está falando do predicado verbal, nós estamos falando simplesmente de períodos, né? De frases, de orações, nas quais nós temos um verbo de ação, de acontecimento, sabe?
no qual o verbo vai ser o próprio núcleo desse predicado. Ou seja, o verbo é a palavra que tem o maior peso semântico, o maior peso de significado para esse predicado. Então, verbos de ação, verbos de fenômeno da natureza entrarão nessa categoria predicado verbal. Olha os exemplos que a gente colocou aí. Eles entregaram os documentos na secretaria. O verbo aí é entregar. Quem entregou? Eles, sujeito. Entregou o que a quem? Entregou os documentos, né? Aí, em vez de ser a secretária, na secretaria, no espaço, tá certo? 2. Precisamos de ameixa e uva passa. Precisamos. Quem precisamos, né? O verbo precisar, nós. Nós precisamos, sujeito. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De ameixa e uva passa, ok? 3. Chove muito no inverno. Verbo de fenômeno da natureza, chover, não tem sujeito, porém é um predicado verbal, porque é o verbo chover que é a palavra mais importante aí, tá? Pedro, Júlia e Daniel decidiram sair do grupo. O verbo aí é decidir. Quem decidiu? Pedro, Júlia e Daniel decidiram o quê? Sair do grupo. Veja que nesses 4 exemplos que eu cito, eu vou ter aí verbos que ou eles são de ação, né, entregar, ou eles são de acontecimento, aí uma necessidade, nós precisamos, né, é um acontecimento, ou a gente tem verbos de fenômeno da natureza. Esses verbos aí estão indicando, né, o que o sujeito fez, o que o sujeito sofreu, o que aconteceu de fenômeno da natureza, tá certo? Mas veja que em nenhum desses exemplos nós temos alguma qualificação do sujeito. Nós não estamos atribuindo nenhuma característica ao sujeito. Nós apenas estamos relatando ou ações que esse sujeito praticou ou sofreu, ou relatando acontecimentos, né? No caso do fenômeno da natureza aí, ninguém praticou, mas ocorreu, tá certo? No predicado nominal, gente, a gente vai ter sempre verbo de ligação. Mas vamos lembrar uma coisinha. O verbo de ligação, a gente tem aquelas listinhas lá, né? Ser, estar, permanecer, continuar, que são verbos de ligação. Mas a gente também tem os verbos de ação, que, em outro sentido, significam verbo de ligação. Vou dar um exemplo. O verbo andar. Se eu digo eu ando com pressa, eu estou falando da minha ação de andar. O meu andado, o meu caminhado, ele é apressado. Portanto, ok? Portanto, o meu caminhar é uma ação, é um predicado verbal. Quando eu digo assim, eu ando meio cansada, aí eu já não estou falando do meu caminhar, da minha ação de andar. Mas eu estou falando do meu estado emocional, do meu estado físico, certo? Então, eu estou atribuindo uma qualidade para o sujeito, que nesse caso sou eu, né? Eu ando cansada, ou minha mãe anda cansada. Então, eu estou atribuindo uma qualidade para minha mãe, que ela anda anda cansada, né? Está cansada. Então, o verbo andar, que a princípio ele tem um sentido de movimento, de ação, em alguns contextos ele vai estar agindo como um verbo de ligação. Nesses casos, a gente vai fazer análise sintática como se andar fosse um verbo de ligação. Por isso, mais importante do que decorar a lista de verbos que está associada a esse é verbo de ação, esse é verbo de ligação, é fundamental que você compreenda o que significa um verbo de ação, o que significa um verbo de ligação. Certo? Porque aí você vai ter mais chance de identificar quando um verbo que a princípio seria, né, de ação estiver atuando como um verbo de ligação e não errar a análise sintática, ok? Então vamos ver nossos exemplos aqui. A vida é um desafio. O verbo ser, né, que está aí na forma é, o sujeito, a vida, e qual é a qualidade, a característica que eu estou dando para a vida? Que ela é um desafio. O candidato parecia nervoso. O verbo aí, parecer. O sujeito, o candidato. Qual a qualidade que eu estou dando para esse candidato? Nervoso. A violência virou normal. Olha só, o verbo virar, ele pode ser um verbo de ação. Eu virei a cama de lado. Eu virei a mesa. Então, significa que eu movimentei essa mesa, eu movimentei esse objeto. Aí é um verbo de ação. Só que nesse caso aqui, a violência virou normal, eu estou querendo dizer que a violência
e já pode ser considerada normal, de tanto que ela é recorrente. Então, eu estou dando uma qualidade para a violência. Portanto, é verbo de ligação, ok? Eu continuo doente. Eu, o sujeito, o verbo continuar aí, a qualidade que eu estou dando, doente, certo? Então, perceba, gente, que o predicado nominal, ele sempre vai ter um verbo com função de verbo de ligação e sempre vai ter uma qualidade do sujeito. Eu estou dando uma característica desse sujeito. Pode ser uma característica positiva ou negativa, tá certo? Agora, vamos para o predicado verbo nominal. No predicado verbo nominal, eu vou ter o verbal e o nominal junto. Ou seja, eu terei um verbo de ação, de acontecimento, e, ao mesmo tempo, eu terei uma qualidade ou do sujeito ou do objeto. Veja, a despedida deixou a mãe aflita. Verbo deixar, verbo até então de ação. A despedida é o sujeito, né, que deixou, causou alguma coisa na mãe, que é o objeto, mas deixou ela como? Aflita. Esse aflita está caracterizando a mãe. Chama predicativo do objeto, né? A palavra mãe está completa no sentido do verbo. Quem deixa, deixa algo. Deixou quem? A mãe. Deixou como a mãe? Aflita. Portanto, eu tenho a mãe, que complementa o sentido do verbo deixar, e a aflita, que está caracterizando essa mãe. É predicado verbo nominal. Eu preciso tanto do verbo deixar, como desse aflita, que é a qualidade dessa mãe. Tá certo? Então, essas duas palavras são núcleos, essas duas palavras são importantes. Olha o exemplo 2. Os alunos saíram do teatro encantados. Eu tenho os alunos como sujeito, o verbo sair, que é um verbo de ação, certo? Então, até aí a gente tem um predicado verbal. Saíram do teatro, ok? Se fosse só isso aí, é predicado verbal. Só que eu digo encantados. Quando eu acrescentei o encantados, virou predicado verbo nominal. Por quê? Porque agora eu estou dando uma qualidade desses alunos. Além deles terem saído, eu estou afirmando que eles saíram encantados. É como se eu tivesse, ao mesmo tempo, em uma mesma frase, dando uma informação de ação e uma de qualidade. Ok? Joana partiu contente. Joana, sujeito, verbo partir, né? No sentido de ir embora, não partir alguma coisa, né? Senão teria que ter um complemento. Partiu, foi embora, contente. Estou dando duas informações. A ação verbal de ter partido e a qualidade desse sujeito. Ela estava contente. E por último, os alunos cantaram emocionados aquela canção. Ou seja, os alunos é o sujeito do verbo cantar, mas eu estou dizendo que eles cantaram emocionados, é uma qualidade desse sujeito, né? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo aí, trazendo a informação verbal da ação de cantar. Ok, meu pessoal, revisãozinha básica, tá certo? É um conteúdo que você tem que reforçar, relembrar sempre para que na sua memória isso esteja assim bem guardadinho e não seja difícil recuperar no momento da prova, tá certo? Então vamos ver aqui agora algumas questõezinhas só de aquecimento, tá? Só para a gente poder começar a treinar. E aí depois a gente vai ver de fato como a OCP, a banca OCP, cobra esse tipo de conteúdo. Então, olha essa questão. Possui predicado verbal a oração. Letra A. No primeiro dia de aula, fui indagado por uma aluna. Letra B. Essa caminhada é infinita. Letra C. A vida não é padronizada. Letra D. Aquilo é a verdade? Então, olha só. Dica, bisuzinho para você já matar a questão. Tá? Na letra B, C e D, eu tenho o verbo ser, com a forma é aí. Essa caminhada é. A vida não é. E aquilo é. Nos três casos, eu tenho verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Eu estou caracterizando, né? Fazendo uma pergunta, mas tentando saber se a qualidade de aquilo é verdade. Eu estou tentando saber se eu estou afirmando, aliás, desculpa, na letra C, que a qualidade da vida é que ela não é padronizada. E na letra B, eu estou dizendo que essa caminhada, né? Ela tem a característica de ser infinita.
A única alternativa na qual tem um verbo, né, que indica uma ação aí, é na letra A. No primeiro dia de aula, marcação de tempo. Fui, quem fui? Eu fui indagado por uma aluna. Então, é uma locução verbal aí, né? Fui indagado, né? Porque tá na voz passiva, não foi ele que praticou a ação. Foi ele quem sofreu a ação. A aluna indagou o professor. Veja, é uma frase de ação. A aluna indagou o professor. Eu não tenho nenhuma qualidade dessa aluna e nenhuma qualidade desse professor. Portanto, é só predicado verbal. Só o verbo de ação sem nenhuma qualidade. Ok? Letra A. Próxima questão. Assinale a única alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Agora eu preciso do verbo de ação mais uma qualidade, ou do sujeito ou do objeto. O show foi emocionante. Foi, né? Do verbo ser, ok? Foi emocionante. Qualidade do show, emocionante. Verbo de ligação, qualidade, isso é predicado nominal. Letra B. Gustavo gosta de pipoca. Quem gosta, gosta de alguma coisa, ok? Então, aí até então eu tenho um verbo de, né, acontecimento, vamos colocar assim. Então, pode ser um predicado verbal, mas não pode ser verbo nominal, porque eu não tenho aí uma qualidade desse Gustavo. Eu só tenho uma informação de que ele gosta de pipoca. Letra C. Fernanda chegou cansada. Agora eu tenho um sujeito Fernanda. Eu tenho uma ação, um acontecimento que ela chegou. E eu tenho uma qualidade de Fernanda. Ela estava cansada. Predicado verbo nominal. Tranquilo. Vou passar pela D e pela E para a gente, né, conferir. Mônica é muito comunicativa. Muito comunicativa é qualidade de Mônica. Predicado nominal. Verbo de ligação, mais qualidade, predicado nominal. Trovejou muito. Trovejou é um verbo de fenômeno da natureza, predicado verbal, não tem sujeito, não tem como a gente qualificar esse sujeito, portanto, não teria como a gente ter aí um predicado verbo nominal, tá certo? Então, gente, aí vai ser a letra C. Fernanda chegou cansada. Eu tenho duas informações essenciais. A ação dela ter chegado e a qualidade, né, do estado emocional dela, o estado físico dela. Ela estava cansada. Observe, pega esse outro bisuzinho. Predicado nominal, eu tenho sempre um verbo de ligação, uma qualidade. Predicado verbo nominal, você pode observar que geralmente você vai ter o verbo e depois a qualidade ela vai estar no particípio. Então, cansada, certo? Fulano chegou cansado. Fulano partiu aborrecido. Fulano cantou chateado. Então, sempre tem é muito comum eu ter essa qualidade na forma verbal aí do particípio, tá bom? É um outro jeito de você ficar atento, certo? Atenta e prestar atenção, já desconfiar. Opa, talvez aqui eu tenha um predicado verbo nominal. Tá certo, galera? E a última aquecimento aí, a gente tem Paulo está adoentado, Paulo está no hospital. Aí ele pergunta, letra A, o predicado é verbal em 1 e 2. É verbal nos dois? Não. Primeiro que o verbo está, né? É um verbo de ligação, a princípio. Vai marcar o estado, a qualidade do sujeito, então nem poderia ser verbal. Mas, como eu falei lá no início, como o verbo ele pode, né, a depender do contexto, ter um outro sentido e atuar de uma outra forma, quando eu leio Paulo está no hospital, eu não estou dando uma qualidade de Paulo, um estado emocional ou um estado físico. Eu estou dando uma condição física em qual local ele está. Eu estou marcando uma questão espacial. Então, isso aí não é qualidade, ok? Portanto, na frase 2 aí, Paulo está no hospital, eu não estou atuando como um predicado nominal, porque esse verbo estar não está atuando como um verbo de ligação. Beleza? Vamos lá. Então, se não é verbo de ligação, aí não é predicado nominal também. Eu já disse que não é verbal os dois, mas também não é nominal os dois. Então, a letra B, predicado nominal em 2, também está errado. A letra C diz o predicado é verbo nominal em 1 e 2. Não pode ser, porque para ser verbo nominal, eu tenho que ter um verbo de ação, né? Ou um verbo de acontecimento. E olha só,
Quando eu digo Paulo está adoentado no 1, aí eu estou qualificando o Paulo, eu estou dizendo a qualidade dele nesse momento. Ele está doente, certo? Então, é um verbo de ligação, é um predicado nominal no primeiro. Então, aí também a letra C está errada. Letra D, o predicado é verbal em 1 e nominal no 2. É o oposto. O predicado é nominal em 1 e verbal em 2. Por que ele é nominal em 1, professora? Porque Paulo está adoentado. Eu estou dando uma qualidade temporária de Paulo. Eu estou dizendo que nesse momento ele está doente. Quando eu digo Paulo está no hospital, eu não estou dando uma qualidade. Eu estou trazendo uma informação do local, do espaço onde Paulo está, certo? Não é a mesma coisa que dá uma qualidade dele. Portanto, o primeiro é um predicado nominal e o segundo é um predicado verbal, ok? E agora, para encerrar, né, vamos ver como a OCP, a banca OCP, ela cobra esse tipo de questão. Mas, antes de chegar, de fato, na questão da OCP, vou falar de novo. Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreve no canal, compartilha, me diz aí nos comentários qual é o conteúdo de língua portuguesa que você tem mais dificuldade nas provas de concurso. Qual é o conteúdo que você gostaria, né, de que eu gravasse um vídeo fazendo revisão e respondendo questão para poder a gente descobrir quais são as maiores dificuldades de vocês que acompanham o canal e para que eu possa aí produzir um conteúdo que seja relevante para vocês. E lembrando, se você vai fazer o concurso da PMPE ou se você quer continuar treinando para concurso, né, de carreiras policiais, como vai ser liberado o edital em breve, né, vai sair o edital do concurso da PMPE 2023, então não perde tempo. Eu vou colocar na descrição do vídeo o contato do meu WhatsApp. Você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp ou pelo Instagram para pedir mais informações a respeito da mentoria que eu e mais 2 colegas vamos oferecer durante 1 mês e meio, certo? Focado só na resolução de questões para que você se prepare para o edital da PMPE. Português, muitas vezes, é a pedra no sapato de muita gente, né? Então, as pessoas estudam muito, se dedicam muito, conseguem se sair bem nas outras disciplinas, mas muitas vezes português é aquilo que acaba prejudicando os candidatos. Portanto, não perde essa oportunidade, porque as vagas são limitadas e é uma chance de você dar um reforço e superar de vez essa dificuldade com língua portuguesa, ok? Então, vamos lá. Vamos ver quais são as questões da OCP. Questão a OCP 2014 aí. Aí eles colocam, né, o trechinho. Pois tudo é construção, sintaticamente, os termos destacados são, respectivamente. Então, quais são os termos destacados que estavam aí na prova, professora? Tudo, construção. Tudo é construção. Esse tudo e é construção. Ele quer que a gente classifique essas duas informações, tá certo? Quais são as funções sintáticas desses dois termos? Vamos observar aí. Letra A diz sujeito e predicado, sendo que ambas são termos essenciais à oração. Tá correto? Tá correto. Né? Sujeito, tudo, né? E construção o predicado, que eu estou caracterizando, né, esse tudo. São termos essenciais? São termos essenciais. Professora, mas a gente tem verbo que não tem sujeito. Sim, é verdade, mas aí esses verbos, né, como fenômenos da natureza, eles não têm sujeito por uma característica deles, ok? Porém, para a gramática normativa, sujeito é um termo essencial. Então, não perde tempo agora tentando bater cabeça com a gramática. Sujeito é um termo essencial. Ok. Letra B. Predicado e sujeito, sendo que ambos são termos essenciais à oração. Qual é o erro aí? Tá invertido, né? Eles colocou como se tudo fosse predicado e construção fosse o sujeito. E é o contrário, tá? Que é a mesma coisa que tá ali na letra A. Letra C. Adjunto, adnominal e predicado. Impossível, né? O tudo aí, ele é o que vem no início da frase vinculado ao verbo, mostrando que é sobre esse tudo que eu vou falar. Sobre essa expressão tudo que eu vou qualificar. Adjunto, adnominal é aquela palavrinha que caracteriza outro nome, certo? Então, não pode ser aí. Letra D. Sujeito e adjunto adnominal. A mesma coisa, tá?
Adjunto adnominal é quando eu tenho um adjetivo, por exemplo, de um nome, certo? Então, quando eu dou uma característica de um nome, aquela garota alta. Então, esse alta está caracterizando a garota que eu estou falando, é adjunto. Aquela está caracterizando, não é qualquer garota, é aquela, é adjunto, tá certo? Nesse caso aí, não. Quando a gente tem um verbo de ligação, né, que está qualificando, ainda que tivesse ali, por exemplo, um adjetivo, tudo é bonito, por exemplo, bonito seria predicativo, não adjunto, porque ele está aí vinculado com um verbo de ligação, tá? E a letra E fala sujeito e adjunto adverbial. Também não pode ser, porque o adjunto adverbial ele estaria qualificando o verbo, ok? Construção está qualificando o sujeito, que é a palavra tudo. Tudo é que é construção. Essa característica de construção eu estou dando para essa expressão tudo, não estou dando para o verbo, ok? Portanto, não teria como ser adjunto adverbial. Então, aí o correto vai ser a letra A. Outra questãozinha aí, questão AOCP 2016. Qual é o tipo de predicado da oração? A microcefalia não é uma nova doença. Opa, vamos lá. Eu tenho o verbo ser aí, né? Que tá na forma mesmo que esteja no negativo, não é, mas o verbo, né, é o verbo ser. Verbo ser é um verbo de ligação, então já desconfio aí que se ele tiver mesmo atuando como um verbo de ligação, né, um verbo de estado, ele vai ser um predicado nominal. E aí eu tenho a microcefalia, que é o sujeito, não é, e uma doença nova. Uma doença nova é a característica que eu estou atribuindo à microcefalia, afirmando que ela não tem essa característica, né? Porque a frase está no negativo. Então, de outra forma, eu estou querendo dizer que a microcefalia é uma doença antiga, né? Eu poderia colocar na afirmação positiva dessa forma. A microcefalia não é uma doença nova, ou seja, a microcefalia é uma doença antiga, tá certo? Portanto, aí eu tenho um verbo de ligação e uma qualidade desse sujeito. Eu estou qualificando a microcefalia, eu estou dando uma característica dela. Junto com o verbo de ligação, tá na cara. Isso é predicado nominal, letra A, tá certo? Então, não perde tempo. Lê a frase com atenção, porque você precisa saber qual é o sentido do verbo. Não decora só os verbos. Você vai ler a frase. Mas se o verbo tiver com sentido de verbo de ligação, predicado nominal. Se eu tenho um verbo que está com sentido de ação, então eu vou olhar, tem alguma qualidade do sujeito ou alguma qualidade do objeto? Se não tem, é predicado verbal. Se tiver, é predicado verbo nominal. Tá certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido a aula. Novamente, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha o vídeo e não perde essa oportunidade. Se você quer a mentoria, quer um acompanhamento, quer um reforço para a resolução de questões, então entre em contato para ter mais informações e garantir a sua vaga. Lembre-se, as vagas são limitadas. Vamos para cima e vamos atrás da nossa aprovação. Até a próxima!